Bom dia, irmãos. Vamos dar sequência aos estudos que nós estamos tendo sobre o tema Entendendo este Século, sobre os vários ismos que nós estamos estudando já há quase um ano. E hoje nós vamos falar sobre o pluralismo. O que é pluralismo e como nós reagimos ao pluralismo. Vamos orar novamente, pedindo a direção de Deus para a nossa aula. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por esse dia que estamos aqui na Tua casa, Senhor, para tributarmos ao Senhor honra, louvores, adoração. Te agradecemos pela Tua palavra que foi pregada, Pai. Te agradecemos por Tua instrução a nós e pedimos que o Senhor continue nos instruindo agora através das aulas da escola dominical. Fica com cada professor, abençoa os alunos na recepção das lições também, Senhor. Fica conosco, fala conosco, é o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pluralismo. Para começar a nossa aula, vamos trazer 2 versículos, e o primeiro versículo que eu trago é João 14,6, um versículo bastante conhecido por toda a igreja, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E depois eu trago um segundo versículo, que está em Apocalipse 5, versículo 9, que diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. O primeiro texto nos dá uma impressão não, ele é totalmente um versículo exclusivista, porque ele vai dizer que há somente um caminho que nos leva aos céus, que é justamente Jesus Cristo. O próprio Cristo vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o segundo versículo, lá o versículo de Apocalipse 5, 9, vai nos trazer uma ideia sentido de pluralidade, porque ele vai falar: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. A minha provocação é: nós somos exclusivistas ou somos pluralistas? Porque o primeiro versículo é um versículo exclusivista, o segundo versículo já é um versículo que fala da pluralidade. Há alguma tensão entre eles? Há algum antagonismo entre eles? Nós vamos ver hoje, durante essa aula. Até porque Deus nos fez plurais. Nós somos brancos, negros, índios, mulatos, nós somos de várias etnias, de várias nações, de vários povos. Isso é pluralismo ou isso é pluralidade? Como que nós reagimos a essa situação? Então vamos definir primeiro o que é pluralismo. O que é pluralismo? Primeiro, vamos direto ao dicionário da língua portuguesa, que vai nos trazer que pluralismo é uma doutrina que atribui uma pluralidade de causas aos fenômenos cosmológicos e históricos. Então, aqui nós vemos que a pluralidade está inserida ou deriva do pluralismo, que é uma pluralidade de causas que dão aos fenômenos cosmológicos e históricos, a sua diversidade. Mas para nós o mais interessante, o que nós queremos tratar especificamente nesta manhã, é sobre o pluralismo religioso. É esse que nós falamos,
Porque o pluralismo, você tem o pluralismo econômico, o pluralismo social, o pluralismo político, o pluralismo religioso. Para nós, o que nós queremos tratar nesta manhã é sobre o pluralismo religioso. Então, vamos falar sobre o pluralismo religioso. O que é pluralismo religioso? O pluralismo religioso é uma condição observada em sociedades na quais não ocorre a hegemonia de uma única religião ou a hegemonia religiosa tende a desaparecer. Até aqui nós concordamos, porque é uma condição observada em sociedades nas quais não ocorre a hegemonia de uma religião sobre a outra ou a hegemonia religiosa tende a desaparecer, no sentido de que não há pela parte de governos, não há pela parte de falar, existe uma religião só oficial. Nós entendemos que existem outras religiões. E aí, quanto a isso, não há uma grande questão. Pode ser considerado uma consequência da democratização das sociedades, considera todos os sujeitos religiosos como legítimos. Também concordamos com isso. Os sujeitos religiosos são legítimos, a fé da sociedade como um todo, o que cada pessoa vai acreditar também é legítimo. Nós vamos chegar à questão do nosso pluralismo religioso na nossa concepção correta. Sociedades democráticas reconhecem o direito à diferença dos indivíduos e grupos sociais. Nessas sociedades, os grupos religiosos são chamados ao reconhecimento e à convivência entre as diferentes denominações. Aqui nós também concordamos, a convivência entre as diferentes denominações. A partir daqui está o problema. Para esses grupos, o diálogo interreligioso surge como uma necessidade e um desafio. Um obstáculo à convivência interreligiosa é o fundamentalismo religioso. Aqui, a questão toda é ao diálogo interreligioso. Nós acreditamos que existe, como nós vimos no texto do início da aula, em João 14:6, que existe somente um caminho que nos leva aos céus, que é Cristo. E nós pregamos isso, e nós afirmamos isso, e nós asseveramos isso. Então, eu não vou ter diálogo para falar, não, existe alguma outra brecha para algum outro tipo de salvação. Nós somos exclusivistas. Nós não dialogamos quanto a isso. A questão de ter uma convivência com outras seitas, com outros entes religiosos, no sentido de conviver como sociedade, quando nós vemos Paulo em Atenas, Paulo está fazendo exatamente isso. Paulo andando por Atenas, vendo aqueles monte de altares a vários deuses, ele vai pegar um que está escrito ao Deus desconhecido, e a partir dali ele vai pregar quem aos atenienses? Vai pregar o que aos atenienses? O Evangelho. Ele vai usar elementos da cultura própria grega, ele vai citar poetas da Grécia para começar a falar do Evangelho para os atenienses. Então ele vai usar. Mas ele não vai falar, vocês também, vocês podem continuar adorando a esses deuses que vocês têm aqui. Ele não vai falar isso, ele vai falar, esse é o único Deus, o Deus desconhecido que vocês adoram aqui, é o único Deus verdadeiro. Então a gente não tem o diálogo no sentido de interreligioso, como falar, não, vocês também estão corretos, nós estamos corretos e vocês também estão corretos. Não, nesse sentido nós não temos esse diálogo de falar, vocês estão corretos, nós estamos corretos e está tudo beleza e vamos conviver. Não é isso, mas nós
convivemos sim com outras pessoas de outras religiões. Então nós vamos ver, a partir daí, falando que nós somos exclusivistas, nós vamos ver o que é esse exclusivismo bíblico que nós temos falado. Nossa aula está estabelecida da seguinte maneira: nós começamos com uma definição do que é pluralismo. Vamos entrar ver o que é o exclusivismo bíblico. Depois nós vamos entrar no pluralismo numa visão reformada, basicamente na visão do que Abraham Kuyper, teólogo e primeiro-ministro da Holanda, fala bastante sobre o pluralismo na visão reformada. O que é isso? Nós vamos falar então, baseado na visão de Abraham Kuyper, sobre o pluralismo evangélico, o pluralismo reformado, o que é isso? Porque ele vai tratar, e nós vamos ver também isso, sobre as esferas da soberania. Nós vamos falar sobre as esferas da soberania na visão de Kuyper. E nós vamos terminar citando alguns textos bíblicos que nos mostram que, de fato, só há um caminho, que nós somos, de fato, exclusivistas na nossa abordagem. Então, vamos entrar ao exclusivismo bíblico. O que é o exclusivismo bíblico? Exclusivismo bíblico é uma posição teológica que afirma que a salvação é possível somente através de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas. Essa visão está firmemente enraizada em diversos textos da Bíblia, que apontam para a singularidade de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Então, a nossa visão, a visão reformada, na qual nós seguimos, é justamente essa: a salvação somente é possível através de Jesus Cristo. Não há salvação através de qualquer outro nome, através de qualquer outra pessoa, através de qualquer outra boa ação que eu faça, através de qualquer sacrifício que eu venha a fazer. A salvação somente é possível através de Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e nós, que é justamente Jesus Cristo. Essa é a nossa visão. Denominações, seitas que não preguem isso, nós não concordamos. Nós devemos sim a estes pregar o verdadeiro e genuíno evangelho da salvação. Então nós somos exclusivistas. Nós não achamos que há salvação em outras meios que não seja através da figura de Cristo Jesus. E então, comparando com outras visões cristãs, que dentro do cristianismo há outras visões também, não há só a visão exclusivista que nós falamos aqui, há a visão inclusivista e a visão do pluralismo também dentro do cenário evangélico. Então, dentro do cristianismo, existem outras abordagens em relação à salvação. O primeiro, o inclusivismo, que crê que Jesus Cristo é o único Senhor, mas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo podem ser salvas por meio dele, ainda que não o conheçam conscientemente. Então, o inclusivismo crê que Jesus é o Salvador, mas que que você não precisa pregar, que você não precisa falar, que se a pessoa vai ser salva, ela vai, de alguma maneira, acabar sendo salva. Não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que somente através da pregação de que Cristo é o Salvador, de pregar o verdadeiro Evangelho, é que nós podemos, que as pessoas podem ser salvas. E há a visão do pluralismo, que sustenta que várias religiões podem oferecer caminhos válidos para Deus ou para a salvação.
Como nós vimos no texto do início da aula, Jesus diz: eu sou o caminho, artigo definido. Jesus não fala, eu sou um dos caminhos, mas eu sou o caminho. Então não há vários caminhos que nos levem para Deus ou para a salvação. Não é através de boas obras, não é através de penitências, não é através de qualquer outra forma. A forma é através de Jesus Cristo. Esse é o nosso caminho. Esse é o único caminho para a salvação. Críticas que fazem a nós exclusivistas, o que eles nos criticam? Eles nos acusam de nós sermos intolerantes ou insensíveis às outras culturas e religiões. Como eu falei, há uma diferença entre quando eles falam aqui que nós somos intolerantes ou insensíveis a outras culturas ou religiões. A questão aqui não é sair, como eu falei, Paulo não saiu ofendendo os atenienses. Ele foi usou de sabedoria, pegar o gancho ali para pregar o verdadeiro evangelho. Então, há uma diferença entre nós sermos exclusivistas, sabemos que a salvação só está em Jesus Cristo, mas nós não devemos sair como outrora já foi feito. Devemos sair chutando santa, como já fizeram na televisão. Nós não devemos destruir outras templos que não são do nosso segmento, como também já fizeram destruir templos e espaços religiosos de outras denominações. Não é isso. Isso é ser intolerante. Nós não somos intolerantes. Nós sabemos que eles existem. Nós não vamos ofendê-los na sua fé, mas nós vamos mostrar a eles que o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. E eles vão também nos acusar de dificuldade em lidar com a questão dos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Só que isso é um contrassenso, porque o que as igrejas reformadas mais têm feito é mandar missionários para campos que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Temos enviado missionários a campos, temos falado. Então nós não ficamos tranquilos com isso de falar sobre os não... Eu não mudei? Sobre os não alcançados. Nós vamos, sim, atrás dos que não foram alcançados ainda. E se tem crítica, nós temos também a nossa defesa. O exclusivismo bíblico, ele é baseado na autoridade das Escrituras. Nós cremos nisso. A palavra de Deus é a única regra de fé e de prática a qual nós seguimos. E o exclusivismo bíblico também é coerente com a lógica interna do Evangelho. Se o pecado separa o homem de Deus, e Cristo é o único que pode remover o pecado, então, fora dele não há solução. É um exercício de lógica. Se o pecado nos separa de Deus, e se só em Cristo Ele que pode remover o pecado, então, obviamente, não há fora dele uma solução para a nossa salvação. Nós só podemos ser salvos por meio de Jesus Cristo.
Irmãos, fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para colaborar com a aula. A aula não é um monólogo. Pode e deve haver a participação dos irmãos. Dúvidas quanto à questão do exclusivismo? Ficou tranquilo, claro para os irmãos a questão do exclusivismo que nós defendemos, que nós asseveramos que é o correto? Tranquilo? Então nós vamos agora passar para a segunda parte do nosso estudo, vendo uma visão reformada sobre o pluralismo baseado no que Abraham Kuyper falou ou escreveu. Falou e escreveu. O pluralismo, na perspectiva da visão cristã reformada, é geralmente tratado como uma tensão entre a afirmação da soberania de Deus em todas as áreas da vida e o reconhecimento da diversidade cultural, religiosa e moral presente no mundo. Então, a nossa visão nós afirmamos a soberania de Deus sobre todas as áreas da nossa vida, ou de todas as áreas da vida, de uma maneira geral. E nós também reconhecemos que há uma diversidade cultural, religiosa e moral presente no mundo hoje. Isso é claro para todos nós. Então, como que nós vamos fazer esse meio de campo entre a questão da soberania de Deus em todas as áreas da vida e sobre essa diversidade cultural, religiosa que existe no mundo hoje? A primeira, a soberania de Deus é a verdade absoluta. A visão reformada afirma que Deus é soberano sobre toda a criação, que existe uma verdade objetiva e absoluta revelada nas Escrituras, e que todas as esferas da vida, seja ela política, cultura, ciência, arte ou qualquer uma outra, devem estar sob o senhorio de Cristo. Então, Deus é soberano sobre tudo, e existe uma verdade absoluta, ainda que hoje a crença no mundo é do relativismo, que a crença no mundo é que não existe uma verdade absoluta, que cada um pode ter a sua verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela vai falar que todos nós somos pecadores, que todos nós estamos afastados de Deus e que todos nós carecemos da salvação em Jesus Cristo. Essa é a verdade absoluta revelada na palavra de Deus. Então, nós cremos nisso. A nossa visão reformada é soberania de Deus e verdade absoluta. E isso traz como implicação, embora o pluralismo de opiniões e religiões exista no mundo, isso não relativiza a verdade revelada por Deus. O pluralismo não é celebrado como um valor em si mesmo, mas tolerado dentro da providência divina. Na providência divina, usando ainda o exemplo de Paulo lá em Atenas, havia aqueles montes de altares ali, e Paulo andando pela cidade, de estátuas para que os atenienses adoravam. Ele achou uma escrito ao Deus desconhecido, ele vai usar. E Deus usa até mesmo esse pluralismo que há, para que nós usemos com sabedoria para a pregação do genuíno Evangelho da salvação. O segundo ponto, que é a liberdade de consciência e tolerância. Muitos pensadores reformados, como Kuyper e outros no contexto moderno, reconheceram a importância da liberdade de consciência, o papel do Estado como garantidor da ordem, não como promotor de uma religião específica,
que numa sociedade plural, com várias crenças, os cristãos devem agir com respeito e buscar o bem comum. Então, Kuyper vai falar, as pessoas têm que ter liberdade de consciência e deve haver a tolerância pela nossa parte. Mas a questão da tolerância é no sentido de respeito às outras religiões. No sentido não de aceitá-la como verdadeira, mas de respeitá-la como uma religião. Não sair, como eu falei agora há pouco, chutando uma imagem no programa evangélico. Presbítero Marcos Serra. Programa evangélico não, programa de televisão. E eu creio, reforçando esse comentário que foi feito, né? A nossa questão de respeito a outras religiões não tem a ver com a religião, né? Mas tem a ver com a pessoa. Sim. Então, nosso respeito não é assim, digamos, com o meu comentário, né? Nosso respeito não é com a religião, mas é com o próximo. Então, por causa de ser ele feito à imagem de Deus, nós o amamos e nós cuidamos do bem-estar dele. Agora, as outras religiões, na minha percepção, não têm o meu respeito. Isso de fato, nós devemos amar a palavra de Deus. O resumo do mandamento é amar a Deus sobre toda coisa e o próximo como a nós mesmos. Isso inclui não só os nossos irmãos na fé, como aqueles que também não são nossos irmãos na fé. E quando eu falo respeito às religiões, eu entendo que o senhor, concordo com o senhor, no sentido de respeitar as pessoas daquela determinada religião como o próximo nosso, pois não? Também. É no sentido de, muitas vezes, temos a tendência de ridicularizar outras denominações, outras religiões, né? Eu acho isso um erro, você ridicularizar ou usar de chacota com outras religiões, porque quando fazem isso com o cristianismo, nós também nos ofendemos. Então, eu também não acho que nós devemos agir dessa maneira com outras religiões. Denise? Então, foi o que eu acabei de falar. Na minha modesta e singela opinião, o limite é respeitar a pessoa, amar a pessoa como meu próximo, que é o resumo da lei, mas não fazer chacota, fazer piadinhas, menosprezar a religião que a gente não concorda. Porque quando fazem isso, muitas vezes, programas de humorísticos ou tirinhas em jornal, alguma coisa, fazem com o cristianismo, fazem com os evangélicos, nós nos ofendemos e nós também não devemos fazer isso com outras religiões. Agora, o nosso limite uma coisa é eu respeitar a pessoa, outra coisa é eu dar o meu aval para aquilo que ela está fazendo. Como a gente já foi bem instruído aqui pelo reverendo Ageu. Eu ser testemunha num casamento, numa igreja católica, eu estou dando o meu aval para aquilo que estão fazendo ali naquele rito. Então, isso não convém, porque eu estou
falando, o que vocês estão fazendo está certo, quando nós não concordamos com isso. Então, há sim um limite. O limite é eu amar a pessoa. Agora, eu me pôr ao lado dela para fazer aquilo que ela vai fazer dentro da sua religião, aí já passou do limite da tolerância. Presbítero Marcos Serra. E, digamos, eu não abri essa porta sem considerar que ela traz polêmica, né? Sim. Então, a colocação que eu estou defendendo também, que eu entendo que é o que o presbítero está apresentando na análise de pluralismo, respeito, talvez não é expressão, digamos, popular, né? Que como eu estou usando eu não estou usando a definição de respeito como é popular. Eu estou usando respeito no sentido de adotar e de considerar como equivalente ou de grau onde é necessário aceitar os princípios. Não, eu não aceito os princípios, eu rejeito os princípios, eles estão em desobediência à vontade de Deus, essas demais religiões, mas o que eu tenho que respeitar é o próximo. Então, por isso é que, digamos, eu retorno à questão. As ideias, e veja, as ideias apresentadas, elas porque foram apresentadas por uma pessoa, não merecem respeito no sentido de nós colocarmos peso equivalente a outras ideias. Então, essa questão, eu creio que nós cristãos devemos defender que a única ideia e conceito que deve ser aceito e respeitado é aquele ensinado pelo nosso Senhor Deus e por Jesus Cristo. E esse é o nosso conflito com o século, né? Sim. Como eu coloquei no título ali em cima, a palavra talvez melhor fosse tolerância no sentido de, como o senhor falou, a gente não, quando coloca respeito, não é achar que ela é tão verdadeira quanto a nossa fé cristã reformada. Não é isso que nós estamos falando, que ela tem, como o senhor falou, o mesmo nível de veracidade, não é isso. Mas é no sentido, talvez a melhor palavra fosse tolerância, no sentido de, como o senhor falou, respeitar o próximo, não menosprezar, no sentido de ridicularizar a fé do outro. Como exemplo, nessa questão da liberdade de consciência, nós temos que o Abraham Kuyper, o teólogo reformado holandês, defendia o conceito das esferas de soberania, permitindo que diferentes visões de mundo coexistissem na sociedade civil, sem que o Estado impusesse uma religião. Então, agora nós vamos vamos abrir um parênteses nessa visão reformada do pluralismo, do que nós entendemos, como nós já vimos aqui no primeiro item, a soberania de Deus, a verdade absoluta, agora a liberdade de consciência e tolerância. Então, como ele trabalha essa questão da esfera de soberania, Kuyper, nós vamos ver essa questão das esferas de soberania que Kuyper vai trabalhar para nos ajudar a entender aonde que nós devemos chegar na questão entendermos que que existe uma pluralidade e como nós devemos interagir com essa pluralidade que existe no mundo hoje. Kuyper e o pluralismo, uma visão geral dele. Então, ele vai tratar sobre a soberania das esferas, ou sphere sovereign. Eu não falo inglês, aí lascou. Kuyper argumenta que cada esfera da vida, família, igreja, escola, arte, política, tem autoridade própria, dada por Deus, e não deve ser controlada por outra esfera, como o Estado ou a igreja. Então, para Kuyper, Deus é soberano sobre tudo, mas delega responsabilidades distintas a diferentes esferas da criação. O Estado não deve controlar a igreja, nem a igreja controlar o Estado. A educação, por exemplo, pertence à esfera da família e da comunidade, não exclusivamente ao Estado. Isso se opõe tanto ao totalitarismo, tudo sob controle do Estado, quanto à teocracia institucional, tudo sob o controle da Igreja. Então, essa é a visão de Kuyper. Deus governa sobre tudo,
E dentro desse governo soberano de Deus, existem esferas debaixo dessa soberania de Deus. E que cada esfera tem a sua autoridade própria. E eu concordo principalmente na questão da educação. Hoje, vendo o governo se metendo na educação, querendo se meter na educação dos nossos filhos, querendo falar o que nós devemos ensinar, ou como deve ser ensinado, o que deve ser ensinado. A educação pertence à família e à comunidade, e não ao Estado. Porque, de fato, quando o governo controla até mesmo a escola, partimos para um totalitarismo, como nós já vimos. Então, existem essas esferas, e existe essa soberania das esferas. E como isso se aplica ao pluralismo? Isso permite que diferentes comunidades, inclusive religiosas, coexistam com liberdade e autonomia, desde que respeitem a soberania de Deus. Dá base para uma sociedade plural, mas não relativista. Deus reina sobre todas as esferas, mesmo que cada uma tenha regras e dinâmicas próprias. E aqui existe uma famosa frase de Abraham Kuyper, que ele vai dizer: não há um único centímetro quadrado de tudo em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame: é meu. Tudo que existe é de Deus, é meu. Essa citação famosa de Kuyper enfatiza a soberania de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida, servindo como fundamento para a nossa visão de que diferentes esferas, para a nossa visão das diferentes esferas da sociedade, como família, igreja, Estado, ciência, arte, possuem autoridade própria sob o domínio de Deus. Então, não há um centímetro quadrado sequer que não seja que Cristo fale: é meu. Tudo está aos pés de Cristo. Esqueci de passar. Kuyper, o pluralismo como realidade providencial. Kuyper reconhece o pluralismo como um fato inevitável na modernidade, especialmente após a Reforma e o Iluminismo. Ele via isso como parte da providência de Deus. Mesmo em um mundo fragmentado, Deus está no controle e usa essas diferenças para cumprir seus propósitos redentores. Compreendemos assim que a família, os negócios, a ciência, a arte e assim por diante são todas esferas sociais que não devem sua existência ao Estado, mas obedecem a uma autoridade superior dentro de si mesmas, uma autoridade que governa pela graça de Deus, assim como a soberania do Estado o faz. Kuyper argumenta que cada esfera da sociedade tem sua própria autoridade dada por Deus e nenhuma deve dominar sobre a outra. Então, o único que domina sobre tudo é Deus. Cada esfera tem a sua autoridade e uma esfera não domina sobre a outra. Essa é a ideia de Kuyper. Antítese e cosmovisões. O Kuyper via uma antítese fundamental entre a cosmovisão cristã e as cosmovisões seculares. No entanto, em vez de propor uma guerra cultural, Kuyper vai propor construir instituições cristãs, escolas, partidos, jornais, como alternativas dentro de uma sociedade plural. Defender a liberdade de consciência. O Estado deve proteger a diversidade sem impor uma religião oficial. Então, ele vai falar: existe várias cosmovisões no mundo, há essa antítese entre o cristianismo e as outras
religiões. Então, como que nós vamos fazer para levar as nossas ideias mais adiante, pregar o genuíno evangelho? Ele falou, vamos construir instituições cristãs, escolas, partidos, jornais, para usar isso dentro da sociedade. E, de fato, existem escolas cristãs que têm uma linha de educação baseada, de fato, nos princípios bíblicos de confessionalidade. Partidos hoje, principalmente no Brasil, já se perdeu muito do que pudesse ser um partido cristão. Alguns ainda usam o nome de cristão na sua sigla, mas de cristão não tem mais nada. Já dentro das denominações existem os seus jornais, mas deveria ter uma coisa mais abrangente como para toda a sociedade. E, de fato, nós devemos defender a liberdade de consciência. Infelizmente, é uma coisa que hoje está se perdendo no nosso país, a liberdade de consciência. Você está sendo meio não, né? Quase inteiro já doutrinado a pensar de uma determinada maneira. Então ele vai falar, Kuyper vai falar, o calvinismo insiste na liberdade de consciência, não apenas para os indivíduos, mas também para as comunidades, permitindo que cada grupo viva de acordo com suas próprias convicções religiosas e morais. Kuyper defende que uma sociedade pluralista deve permitir que diferentes comunidades coexistam, cada uma seguindo suas próprias crenças, desde que respeitem a soberania de Deus. Tudo está debaixo da soberania de Deus. O Kuyper também vai falar que vai usar o calvinismo como base para a liberdade. No seu livro clássico Lectures on Calvinism, Kuyper apresenta o calvinismo como a melhor base para a valorização do indivíduo diante de Deus, a liberdade de expressão e religião, a justiça social e a dignidade humana. Pensemos no que Calvino fez, principalmente nesse último ponto, justiça social e dignidade humana. Quando a gente fala nisso, muitas vezes, em alguns cristãos, dá até um arrepio na espinha, porque já acham que nós estamos querendo falar sobre a teologia da missão integral, alguma coisa acima, não é isso que nós estamos falando. Quando quando Calvino chegou em Genebra era, desculpe a palavra, um lixo, praticamente. E ele foi trabalhando com a visão cristã correta dentro daquela cidade, trazendo novamente dignidade para aquelas pessoas que moravam lá em Genebra. Todos tinham que trabalhar, não era mais ficar ocioso na rua. Então, de fato, é nesse sentido de a justiça social, condições a todos para trabalhar, devolver a dignidade humana. A soberania das esferas é a antítese do absolutismo estatal. Ela reconhece que o Estado não deve interferir nas esferas sociais que possuem autoridade própria. Kuyper critica a tendência do Estado querer controlar todas as áreas da vida, defendendo que cada esfera deve ter autonomia sob a soberania de Deus. Então essa é a visão de Kuyper, ou quando ele fala sobre as esferas da soberania de Deus. Dúvida quanto às esferas da soberania de Deus? Deu para ficar claro? A questão das esferas da soberania, Deus é soberano sobre todas. Existem várias esferas, uma não é superior às outras, mas todas estão debaixo do senhorio de Cristo. Tranquilo até aí? Continuando, voltando agora, depois desse parênteses da esfera da soberania, voltando para a nossa visão reformada sobre a questão do pluralismo. Missão e testemunho em um contexto plural.
A tradição reformada não adota um relativismo religioso. Ela entende que o pluralismo religioso é resultado da queda, como nós vemos lá em Gênesis 3. A missão da igreja é proclamar a verdade do Evangelho a todas as nações. E o diálogo com outras religiões pode ocorrer, mas sempre com fidelidade ao Evangelho de Cristo. Então, nós devemos pregar, nós devemos primeiro reconhecer que o pluralismo religioso vai existir, desde a partir da queda do homem, lá no Éden. A partir dali, o pluralismo entra no mundo do pecado e, com isso, o pluralismo religioso, porque as diversas religiões nada mais são de uma forma de querer encontrar o seu Deus, que só pode ser encontrado através de Cristo. Mas é a tendência natural do homem de querer encontrar uma salvação. E nós devemos proclamar a verdade do Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas no mundo. E quais são os nossos desafios contemporâneos para isso? Fala, Dai. Rapidinho, só voltando ao pluralismo. Quando você fala de pluralismo, a gente pode considerar que comunismo e pluralismo são as mesmas coisas? Oi? Desculpa, nenhum. Ah, tá. A gente pode considerar que pluralismo e ecumenismo são as mesmas coisas? E o quê? Não entendi. E o ecumenismo e o pluralismo são as mesmas coisas ou não? Ecumenismo. Como que fala, gente? Ecumenismo. Ecumenismo? Isso, porque o ecumenismo é aquela coisa que todo mundo... é uma derivação do pluralismo. É quando você vai considerar, como o presbítero Marcos Serra falou, nós não temos o ecumenismo porque nós não concordamos com outras religiões. Então, nós não vamos fazer ecumenismo, mas o ecumenismo vai vir na sequência do pluralismo. Quando nós aceitamos o pluralismo, quando nós achamos que quando as pessoas acham que como diz o famoso ditado, que todos os caminhos levam a Deus, então aí isso vai trazer o ecumenismo. Então é como se fosse a consequência, não que os dois sejam iguais. Não são. É o próximo passo do pluralismo, então. Sim, exatamente. O próximo passo do pluralismo é haver o ecumenismo, porque daí eu ponho, como o presbítero Marcos Serra falou, impede igualdade, coisas que não são iguais para nós não são iguais. Quais são os desafios contemporâneos? No mundo moderno, o pluralismo muitas vezes é entendido como relativismo, onde todas as crenças são vistas como igualmente válidas. A teologia reformada critica esta abordagem, primeiro, por reduzir a verdade a uma mera opinião, por substituir a objetividade da revelação bíblica por subjetivismos. E terceiro, ainda assim, teólogos reformados contemporâneos defendem a convivência pacífica e o engajamento cultural sem abrir mão das convicções bíblicas. Então, primeiro, nesse mundo de relativismo, eles vão falar o que é a consequência do relativismo: reduzir a verdade a uma opinião. Como eu falei agora há pouco, no relativismo não existe uma verdade absoluta. Então, se não existe uma verdade absoluta, tudo passa a ser uma questão de opinião, e que nós não concordamos. Ele vai substituir a objetividade da revelação bíblica por subjetivismo. Não, isso é você acha que a salvação é dessa maneira. Eu não acho que é dessa maneira. Eu acredito que é de outra. Então é subjetivismo. E a palavra de Deus, ela é objetiva, ela é clara. Só existe a salvação através de uma maneira. Mas nós devemos ter, no sentido, quando eu falo convivência pacífica, entenda, eu volto naquele ponto que eu já falei agora alguns minutos atrás. A convivência pacífica não é falar, vocês são iguais a nós. Não é nesse sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido de não provocar uma determinada religião, no sentido de fazer piadinhas, fazer chacotas, menosprezar, no sentido de ridicularizar uma outra religião. É nesse sentido quando eu falo
a convivência pacífica. É nesse sentido. Não estou pondo em pé de igualdade fés que não estão em pé de igualdade. Quando eu falo convivência pacífica, assim, se quando nós não queremos ser ofendidos, eu também não vou ofender no sentido de ser pejorativo com alguma outra religião. Vou falar, sim. Quando eu falo que só existe um caminho, eu não estou sendo, ainda que hoje no mundo, como a gente está falando aqui, do relativismo, da questão de subjetivismos, se eu falo que a verdade é Cristo, muitos vão falar, você está sendo intolerante, você está sendo desrespeitoso. Não, isso é a minha fé que diz. Eu não estou menosprezando no sentido de ridicularizar você, mas o que eu creio e a verdade é esse ponto. Eu vou trazer agora aqui alguns outros escritores e teólogos que também tratam sobre essa questão da pluralidade. E um outro que vai falar sobre isso também é o Herman Dooyeweerd, que ele vai falar que ele desenvolveu uma filosofia cristã reformada que reconhece a existência de diversas cosmovisões, mas argumenta que apenas a cosmovisão bíblica é internamente coerente e fundamentada na verdade. E com isso ele influenciou muito a discussão sobre como cristãos podem se engajar filosoficamente no mundo plural. E graças a Deus que nós temos pensadores cristãos, filósofos cristãos, trabalhando nessa área do pensamento com visão correta, com uma visão reformada dentro do cristianismo. Voltando um pouquinho, na nossa visão reformada que nós vimos aqui sobre o pluralismo, quando nós vamos falar aqui, quando nós vimos esses 4 pontos, que Deus é soberano sobre tudo e que existe uma verdade absoluta, que é a palavra, é a verdade de Deus revelada através da sua palavra, que nós devemos ser tolerantes, no sentido como eu acabei de falar agora, e ter a liberdade de consciência, no ponto que nós temos que pregar e testemunhar nesse contexto plural, e que nós devemos saber usar os desafios contemporâneos que estão à nossa volta. Ficou alguma dúvida para os irmãos? Tranquilo? Então esse foi o pensamento. Ele trabalhou mais na questão filosófica, o Dooyeweerd. Um outro que também vai falar é o Nicholas Wolstertorff. Ele é um teólogo e filósofo reformado contemporâneo. Ele defende o engajamento cristão no debate público, inclusive em sociedades pluralistas, com base em princípios de justiça e direitos humanos. Reconhece a legitimidade de diferentes vozes no espaço público, mas defende que os cristãos têm o direito e dever de contribuir com a sua visão baseada na fé. Então, nós devemos contribuir no nosso mundo com a nossa visão reformada da nossa fé. Nós devemos ser... Oi? Desculpa. Nós devemos contribuir com a nossa fé no mundo. Nós não devemos guardar a nossa fé somente para nós. O Al Wolters, ele tem esse livro chamado Criação, Queda e Redenção. Ele propõe uma estrutura bíblica para entender toda a realidade toda a nossa realidade. O pluralismo é compreendido como parte da queda, mas a missão cristã inclui o envolvimento redentor em todas as esferas da sociedade. Então ele crê em que nós devemos influenciar a educação cristã e o pensamento cultural reformado. Ele crê que a educação cristã e o pensamento cultural reformado devem ter influência no mundo hoje. Esse é o pensamento de Al Wolters. E esse principalmente o pessoal mais jovem, mais do nosso tempo, é o pastor Timothy Keller, americano.
faleceu agora o ano retrasado. Ele tem algumas obras nesse sentido de apologética quanto à questão da nossa convivência com o mundo atual. Esses dois livros, A Fé na Era do Ceticismo e Cidade de Deus. Embora mais conhecido como pastor e autor popular, Keller lidou extensivamente com o pluralismo cultural e religioso em contextos urbanos. Ele defendeu o respeito e diálogo contra as crenças, mas sempre com uma apresentação clara e racional da fé cristã. Então, ele também vai trabalhar nessa questão de expor a nossa fé cristã aos outros, trabalhar com esses outros nos contextos urbanos. Em relação a esses autores que eu acabei de citar, esses autores mostram que a visão cristã reformada busca equilibrar a fidelidade bíblica com o respeito pela diversidade, reconhecendo a realidade do pluralismo, mas mantendo o compromisso com a soberania de Deus e a centralidade do Evangelho. Então, assim, talvez, como eu falei, na falta de uma palavra melhor, quando eu coloco o respeito pela diversidade, foi naquele sentido que nós já definimos a algum ponto, há alguns minutos atrás. É que eu trago, não ficou pequeno, mas é uma tabela desses autores que eu trabalhei, o Kuyper, o Dooyeweerd, o Walstorff, o Walters e o Tim Keller, como que eles entendem essa questão de trabalhar com o pluralismo. Abraham Kuyper, a ênfase principal era a teologia pública e política. O Dooyeweerd era a filosofia reformacional. O Walstorff era justiça, direitos e filosofia pública. O Al Wolters era sobre cosmovisão bíblica, criação, queda e redenção. E o Tim Keller era sobre uma apologética urbana. Como cada um via o pluralismo? Kuyper, pluralismo como dado da realidade sob a soberania divina. O Dooyeweerd, cosmovisões plurais existem, mas só a bíblica é coerente e verdadeira. O Walstorff, pluralismo exige espaço para a fé na área pública. O Wolters, pluralismo surge da queda, mas deve ser redimido. E o Keller, pluralismo como desafio evangelístico e oportunidade. É essa a visão de cada um dentro do pluralismo. E quais são atitudes no espaço público? Como nós devemos trabalhar no espaço público? Para Kuyper, com engajamento político e educacional. Para o Dooyeweerd, diálogo filosófico com firme base cristã. Para o Walstorff, participação ativa nos debates éticos sociais. Para o Wolters, transformação cultural com base bíblica. E para o Keller, diálogo respeitoso e evangelização contextualizada. Essa é a visão de cada um, como cada um acha que deve fazer, como os cristãos devem agir na sociedade hoje. Agir no espaço público. Dúvidas? Vamos agora voltar na questão do exclusivismo bíblico, agora para vermos alguns textos bíblicos que nos remetem que, de fato, só há salvação em Cristo Jesus. Por isso que nós somos exclusivistas. O primeiro é Cristo na sua oração sacerdotal, lá em Romanos 17:3, que ele vai falar: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então existe apenas um Deus verdadeiro, e a salvação é através de Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. Atos 4:12. E não há salvação, aqui é Pedro pregando no Sinédrio, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação está somente
em Cristo Jesus. É só nesse nome que há a salvação. Paulo escrevendo a Timóteo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Paulo enfatizando também: só há um mediador entre nós e Deus, ou entre Deus e nós, que é Cristo Jesus. Novamente, Jesus, ainda na sua oração sacerdotal, lá em João 17, agora 17 e 17, certifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade existe, está somente na palavra de Deus. Tranquilo, irmãos? João 17, 3. Então, irmãos, concluindo e resumindo a nossa aula desta manhã, na visão cristã reformada, o pluralismo é reconhecido como uma realidade da sociedade, mas não com um valor absoluto. A fé reformada defende a soberania de Cristo sobre todas as esferas da vida, a centralidade da Escritura, a liberdade de consciência e o testemunho fiel no meio de uma sociedade diversa. Dúvidas? Participações? Fala, dona Neraci. Espera aí, está chegando o microfone, dona Neraci. Desculpa. É só um caso assim, de um erro que eu cometi uma vez. Eu trabalhava no colégio, né? E um dia estávamos lá na hora assim de refeição. Fala mais perto do microfone. Mais perto do microfone, falei. Pronto, você mandou. Ele não mandou. Eu falei, mais vai. perto, então. Aí eu estava conversando, e eu conversando lá com algumas, mas eram as mulheres que estavam ali conversando, e eu falei assim, que Cristo salvava e que eu tinha certeza que ia para o céu. Olharam assim para mim: por que você se acha melhor que nós? Eu falei, não sou melhor que ninguém, muito ao contrário, talvez eu seja pior que todas vocês juntas. A única coisa é que eu creio que Cristo é o Senhor absoluto de todas as coisas. E eu creio que Ele morreu na cruz por mim. E eu creio nele como meu Senhor e Salvador. Quer dizer, foi a maneira de eu falar que as confundiu. Elas, nenhuma ali conhecia o Evangelho, nenhuma delas tinha, ou se fossem católicas, eram nominais. Então, quer dizer, foi o meu jeito errado de falar com elas, né? De não expor que eu ia para o céu, não porque eu era boazinha ou porque eu era a melhor delas. Isso levou a uma confusão. Então, é assim, no exclusivismo nosso, nós temos que nos deixar de lado. A exclusividade é de Cristo, não é nosso. Então, quando a gente vai abordar alguém que não é da mesma fé, a gente tem que abordar, como diz você, com cuidado, com respeito à pessoa que está ali, mas mostrando que a verdade é Cristo e que não é uma verdade nossa. Eu falei para ela, eu vou para o céu. Quem sou eu? Eu sou filha de Deus. Mas por que eu sou filha de Deus? Porque Ele me comprou através daquele Cristo. Então eu não soube, não fui como Paulo foi, né, prudente ali em Atenas, eu não fui. E isso levou a uma confusão. Tentei explicar, entenderam? Não sei. Como a senhora falou, devemos ter sabedoria na hora de falar com as pessoas. A verdade existe, ela é absoluta e nós acreditamos nisso. Mas devemos ter cuidado na hora de falar para não, quando eu falo ofender, também a questão de, com muito cuidado nesse ofender, porque assim, é questão de, não, como falou assim, não chegar com os pés no peito da pessoa, vamos traduzir assim, entendeu? Porque Paulo podia já ter dado uma lapada de cara nos atenienses, mas ele não fez isso, né?
Ele foi prudente ao falar no sentido para ganhar os seus ouvintes. Dai, espera aí, chega o microfone. Tá. Pensando no que a dona Neuraci falou, o exclusivismo, que é o que a gente acredita, vai chegar uma hora que ele vai ser ofensivo para quem não crê em Deus, porque a pessoa vai nos apertar, né? Como fez com a dona Neuraci. Então eu não vou para o céu? Não sei o quê. E a gente deixando claro, não, só vai para o céu quem de fato crê em Jesus Cristo, quem tem Ele como único e suficiente Salvador. Dependendo com quem você conversa, a pessoa vai se justificar. Ela vai falar, não, mas eu não roubo, eu não mato, estou casada há 30 anos, nunca traí, né? Eu vou para a missa todo domingo. Ou eu falo com os espíritos lá, mas a gente adora a Deus lá também, a gente acredita a Deus lá. Então, vai chegar em algum momento da conversa, né? Se esse incrédulo, né, ficar questionando muito, vai ficar ofensivo, porque vai ter uma hora que a gente vai ter de ser muito claro, assim, é só Jesus. Você pode ser maravilhoso, você pode ser o cara mais bacana do universo, doador de tudo, né? Não ter dinheiro para mais nada. Tudo você doa, tudo você ajuda os outros, mas é só Jesus que salva, né? Então, acho que vai chegar esse momento. A gente vai tentando com amor explicar, né? Para não gerar o atrito e tudo, mas acho que no momento ali vai. Eu falo por conta dos meus irmãos que são incrédulos. E eles foram criados na igreja, eu falo que eles são sem vergonhas, né? Porque eles sabem a verdade, estão fazendo errado, mas... E aí a minha irmã, por exemplo, ela perguntando para mim, eu fiquei tão chocada, ela falou assim, mas Daiane, por que vocês da igreja ficam falando tanto da questão da homossexualidade? Que não sei o que, nanana. Aí eu virei para ela, mas está na Bíblia, Sara, não tem o que falar. É pecado, acabou. Eu não tenho nem o que continuar a falar com você. É pecado. Não é a igreja que está falando, é a Bíblia quem está falando. Vamos abrir agora a Bíblia? Aí ela ficou calada, não, tá bom, obrigada, e pronto. Voltando ao exemplo de Paulo em Atenas. Qual foi o resultado da pregação de Paulo em Atenas? Muitos estavam escutando Paulo, escutaram Paulo pregar, vendo genuíno evangélico, confrontando eles com os pecados deles. Muitos chegaram e falaram, Paulo, eu vou escutar você outra hora, tá bom, obrigado, valeu, até mais, tchau. Isso vai acontecer com a gente. O evangelho ele é confrontador, ele vai confrontar o homem com o seu pecado. Então, não tem outra alternativa. O evangelho vai confrontar. Eu não vou, como eu falei, eu não vou chegar, desculpe o termo simplório, de sola na pessoa, vou começar a falar do amor de Cristo, mostrar que a criação, queda, a redenção para ela, tudo mais e tal, mas vai ter uma hora que eu vou ter que confrontar a pessoa com o seu pecado. Isso vai haver. A pessoa pode gostar ou pode não gostar. Como muitos ali em Atenas falaram, Paulo, tá bom, valeu, obrigado, já te escutamos, não concordo com você, tchau. Outros, aquele que estava destinado para a salvação, foi salvo. Então, vai chegar uma hora que vai haver o confronto. Como ela falou, por isso é exclusivismo, porque não existe outro caminho, existe só um caminho. Então, vai haver o confronto, em algum momento vai de fato haver o confronto. Mais alguma participação, irmãos? Então, vamos terminar com uma oração. Presbítero André, nos dirija a Deus numa oração, por favor. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esses momentos de aprofundamento, ó Deus, na Tua Palavra, conhecendo mais do Senhor, reforçando, ó Deus, os ensinos que o Senhor sempre nos apresenta na Tua Palavra, Pai, que nos dão certeza da salvação, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o único caminho, ó Pai. Possamos, ó Deus, ser sempre fiéis a Ti e à Tua Palavra, cumprirmos, ó Deus, também o nosso chamado para irmos e pregarmos o Evangelho e discipularmos as pessoas, ó Deus. Sabemos que isto não depende, ó Pai, da nossa capacidade em si, não somos nós que convertemos as pessoas, e sim é o Senhor que tem todo o Teu plano para cada uma das pessoas, ó Pai. Que possamos ser
e nos colocarmos, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos e seguirmos fielmente, ó Deus, a Tua palavra. E assim o Senhor fará conforme a Tua vontade, ó Deus. Seja com o Teu povo, para que, entendendo isso, ó Pai, nos regozijemos, glorifiquemos ao Teu nome, ó Deus, porque nós também, como tantas outras pessoas, somos, ó Pai, imerecedores da salvação em Cristo, mas glorificamos a Ti porque o Senhor nos escolheu, e assim estamos nós aqui, e que possamos, ó Deus, agradecer sempre, ó Deus, com os nossos atos, praticando a Tua palavra, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.